No dia 15 de março de 2023, Angela Craig foi levada ao hospital por volta das 11 horas da manhã. Ela se queixava de fortes dores de cabeça, tontura e náusea. Essa já era a terceira internação nos últimos 10 dias, mas desta vez seu estado era muito mais grave. Os médicos conectaram Angela urgentemente a um aparelho de suporte à vida, pois seu estado estava piorando rapidamente. A família, incluindo seu marido James, estava em choque, sem entender o que estava acontecendo. Em março de 2023, a vida da família Craig, do Colorado, mudou repentinamente. Até aquele momento, a vida familiar e a carreira deles pareciam um exemplo de estabilidade. No entanto, a quebra repentina da confiança e a revelação de aspectos ocultos do relacionamento deles levaram à completa perda da antiga imagem de família ideal. Diante desse acontecimento, amigos e parentes tentavam entender o que havia acontecido. Os fatos que vinham à tona levantavam cada vez mais perguntas. O que realmente estava acontecendo nessa família? Angela nasceu em 15 de abril de 1975 em Dodge City, no estado do Kansas. Ela cresceu em uma família numerosa, com 10 filhos, e desde a infância tornou-se uma figura importante para parentes e pessoas próximas. Apesar da alergia, Angela adorava animais. Ela se interessava por leitura, entalhe em madeira e sempre se destacava por seu carisma natural e sociabilidade. A vida adulta de Angela foi bem-sucedida. Ela trabalhava com design de interiores, criando ambientes acolhedores e tinha grande interesse por genealogia, ajudando pessoas a encontrar parentes perdidos. Em 18 de dezembro de 1999, Angela se casou com James Craig, que mais tarde se tornou dentista. Em 2006, ele se formou na Universidade do Missouri, em Kansas City, e participou de programas odontológicos internacionais. Eles se mudaram para o Colorado, onde James abriu seu próprio consultório odontológico em Aurora. O casal teve 6 filhos. Apesar da família grande e da rotina ocupada, Angela mantinha uma relação próxima com os parentes, especialmente com a irmã Toni, com quem conversava diariamente. À primeira vista, a vida de Angela parecia próspera. Ela participava ativamente da vida da igreja local, liderava o coral e organizava programas para os jovens. No entanto, problemas de saúde repentinos, que começaram em março de 2023, pegaram todos de surpresa. Apenas uma semana antes, ela havia reclamado de dores de cabeça que passavam rapidamente sem causar preocupação. Nem mesmo os médicos conseguiam encontrar explicação para o rápido agravamento de seu estado. Enquanto isso, James, sempre atencioso e cuidadoso, não se afastava da esposa. Naquele mesmo dia, às 2 horas da tarde, Angela teve uma convulsão grave. A família, ao presenciar isso, sentiu profunda preocupação e medo. Os médicos lutavam por sua vida, mas a causa era incerta, aumentando a tensão e a ansiedade sobre o que estava acontecendo. Quando Angela parou de responder, os médicos tomaram todas as medidas possíveis para estabilizar seu estado. No entanto, a situação piorou. O derrame, ocorrido em 15 de março de 2023, foi o ponto crítico. O irmão de Angela, que a levou ao hospital naquele dia, lembrou depois que o estado dela já era gravíssimo. Os sintomas se agravaram: tontura forte, dores abdominais agudas e náusea intensa. Era a terceira internação em 10 dias e desta vez a situação parecia crítica. A primeira internação foi em 6 de março, um dia após Angela voltar de uma viagem à casa da irmã, Toni, em Utah. Na época, os médicos acharam o estado dela leve e a liberaram após exames. Contudo, em 9 de março, Angela buscou ajuda médica novamente. Seu marido James, dentista experiente, sempre a apoiou em momentos difíceis. Desta vez, muito preocupado, ele decidiu aconselhar-se com a esposa de seu amigo e sócio Ryan Redfern, que é médica. Nos dias seguintes, Ryan e sua esposa acompanharam de perto o estado de Angela. Eles ofereceram ajuda, sugeriram causas para os sintomas e recomendaram exames adicionais. James manteve contato, informando-os regularmente sobre os resultados dos exames. Fizeram ressonância, ultrassom, exames de sangue e tomografias de várias partes do corpo. Mas todos os resultados estavam dentro da normalidade. A única alteração era a pressão arterial extremamente baixa, mesmo com a administração de fluidos intravenosos. No momento do derrame, em 15 de março, James já percebia a gravidade da situação.
ele avisou a esposa de Ryan, enviando fotos do quarto onde Angela estava sob monitoramento médico e aparelhos. Mas nem assim os médicos deram um diagnóstico preciso, o que só aumentou a tensão. Na manhã de 15 de março, James recebeu uma ligação do irmão de Angela, dizendo que a levava ao hospital. James estava em sua clínica com pacientes, mas saiu na hora para ficar com a esposa. Vendo que os exames padrão não davam resultados, ele buscou conselho com a esposa de Ryan novamente. A situação exigia abordagens novas, pois o estado de Angela piorava rapidamente. A incerteza sobre as causas da doença dela já se manifestava antes do AVC, em 9 de março, quando, após uma nova internação, Angela foi mantida no hospital durante a noite para observação. Apesar disso, os médicos não conseguiram descobrir a causa do seu estado. Os resultados dos exames continuavam normais, mas a preocupação só aumentava tanto entre os familiares quanto entre a equipe médica. O papel de Ryan e de sua esposa foi importante nesse período. Ryan, que já havia ajudado James em situações difíceis, incluindo as dificuldades financeiras de sua clínica em 2021, mais uma vez ofereceu o apoio necessário. A participação deles tornou-se um elemento significativo na busca por respostas sobre as causas da rápida piora do estado de Angela. Caitlin, recentemente nomeada gerente de escritório da clínica odontológica de James, percebeu estranhezas no comportamento de seu empregador. O que mais a preocupava eram os acontecimentos ocorridos alguns dias antes de 15 de março de 2023, quando o estado de Angela piorou drasticamente. O quadro completo começou a se formar após sua conversa com Ryan, amigo de longa data e parceiro financeiro de James. O primeiro caso alarmante aconteceu na noite de 6 de março, quando Caitlin ficou até mais tarde no trabalho. James apareceu inesperadamente na clínica. Embora ele não tivesse pacientes agendados para aquele dia, seu comportamento foi incomum. Em vez de trabalhar em seu próprio escritório, ele foi para a sala de exames e começou a usar o computador de lá. Esse episódio pareceu estranho, mas na época, Caitlin não deu muita importância a ele. Uma situação ainda mais estranha aconteceu no dia 13 de março. Nesse dia, chegou um pacote à clínica que James havia pedido previamente para que apenas Caitlin recebesse, enfatizando que mais ninguém deveria abri-lo. No entanto, ao se aproximar da entrega, Caitlin percebeu que a caixa já estava aberta. Dentro havia um recipiente cilíndrico com um adesivo de advertência, materiais perigosos e a inscrição cianeto de potássio. Sabendo que James insistia em manter o anonimato, Caitlin rapidamente embalou o recipiente e o devolveu a ele, sem fazer perguntas. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela notou James saindo do escritório com aquele recipiente embrulhado em papel pardo. Suas suspeitas aumentaram e ela decidiu descobrir o que era o cianeto de potássio. Ao descobrir que os sintomas de sua exposição, como náusea, pressão baixa e tontura, coincidiam com os que atormentaram Angela nos últimos dias, Caitlin sentiu-se alarmada. Quando o estado de Angela se tornou crítico, Ryan e sua esposa foram ao hospital para apoiar James. Ryan, sendo não apenas amigo, mas também sócio de James, sabia das dificuldades na família deles. No entanto, o relato de Caitlin sobre os acontecimentos na clínica o chocou. A caminho do hospital, ele entrou em contato com a polícia e repassou detalhes das observações dela. Após chegar ao hospital, Ryan decidiu conversar com James. Ele afirmou que o produto químico havia sido encomendado a pedido de Angela. No entanto, suas explicações soaram pouco convincentes e levantaram ainda mais dúvidas em Ryan. Posteriormente, Ryan repassou essas informações aos investigadores, que começaram a considerar o que estava acontecendo como algo mais do que apenas uma série de estranhas coincidências. No dia 15 de março, quando Angela foi novamente levada ao hospital, seus sintomas, forte tontura, náusea e dor aguda no abdômen, tornaram-se alarmantes. O irmão dela, que a levou ao hospital, contou posteriormente à polícia que Angela mal conseguia ficar de pé. Nesse momento, James já entendia que a situação poderia sair do seu controle. Mais tarde, no mesmo dia, a polícia começou a interrogar James. Os investigadores imediatamente notaram uma coincidência crucial: a compra de cianeto de potássio e a súbita piora do estado de sua esposa. A investigação começou com a entrevista da equipe médica do hospital.
A enfermeira a quem Ryan contou sobre suas suspeitas confirmou que os resultados dos exames de Angela apresentaram desvios incomuns. O médico responsável observou que os sintomas dela, incluindo convulsões e uma deterioração repentina do estado de saúde, poderiam ter sido causados pela exposição a substâncias tóxicas. Esses depoimentos serviram de base para uma investigação mais aprofundada, levando os investigadores a se concentrarem nos acontecimentos que antecederam a hospitalização de Angela. No dia seguinte, os investigadores visitaram a clínica odontológica de James. A gerente administrativa, Caitlin, relatou várias circunstâncias incomuns. Ela se lembrou de que no dia 6 de março, James falou sobre o cuidado com a esposa e mencionou um shake de proteína preparado para ela. Logo depois disso, Angela começou a ter problemas de saúde, o que levantou mais perguntas entre os investigadores. Caitlin também observou que nos dias seguintes, James parecia preocupado, evitava conversar, mas frequentemente falava ao telefone. Ela contou que ele pediu para que ela assinasse documentos sobre a compra de equipamentos para a clínica. Durante a verificação, descobriu-se que o valor nos documentos era significativamente maior do que o custo do equipamento mencionado, o que levantou suspeitas de possíveis fraudes financeiras. Outro funcionário da clínica confirmou que James usou o computador do escritório várias vezes para fins pessoais. Segundo ele, em fevereiro, viu James acessar um site relacionado a reagentes químicos, onde eram mencionadas substâncias com potencial efeito letal. Essa informação coincidiu com os fatos sobre a compra de cianeto de potássio por James. Os investigadores também verificaram as operações financeiras de James. Eles descobriram que, no dia 4 de março, ele transferiu uma quantia significativa de dinheiro para a conta de um fornecedor desconhecido, ligado à venda de substâncias químicas. O pedido foi feito para o endereço da clínica, o que permitiu a James escondê-lo de sua família. Quando a polícia analisou a entrega, ficou claro que se tratava exatamente do mesmo pacote que Caitlin havia visto. Ela descreveu o recipiente com um adesivo de advertência e confirmou que James o levou para casa. Os investigadores voltaram sua atenção para o consultório de James na clínica. Um dos funcionários contou que nas últimas semanas, James trancou a porta de seu consultório várias vezes durante o horário de almoço, o que não era habitual para ele. Durante a inspeção do consultório, foram encontrados restos de embalagem sobre a mesa, presumivelmente da mesma encomenda com cianeto. Enquanto isso, a equipe médica do hospital continuava lutando pela vida de Angela. O nível de substâncias tóxicas em seu organismo era tão alto que os médicos descartaram a possibilidade de envenenamento acidental. Esse fato serviu de base para novas acusações contra James. Os investigadores solicitaram autorização para revistar a casa e o carro de James. Eles supunham que poderiam encontrar ali provas adicionais que confirmassem seu envolvimento no agravamento do estado de saúde da esposa. Caitlin acrescentou ao seu depoimento a informação de que os sintomas de envenenamento por cianeto de potássio, como náusea, vômito e pressão arterial baixa, coincidiam com o estado de Angela. Ela também observou que o produto químico pode ser fatal mesmo em pequenas doses. Cada nova descoberta aumentava as suspeitas dos investigadores e os aproximava da conclusão de que a piora do estado de Angela foi causada por ações deliberadas. Os investigadores começaram a investigação analisando o computador de James. No dispositivo, eles encontraram anotações que continham registros das datas e horários em que o estado de Angela piorava. Esses dados pareciam uma tentativa de sistematizar os sintomas, mas a natureza das anotações levantou suspeitas de que James poderia estar usando-os para manipulações. A análise da correspondência do casal revelou detalhes adicionais. No dia 6 de março de 2023, Angela escreveu para James. Ela agradeceu a ele pelo café que havia preparado. Logo depois disso, ela relatou tontura e fraqueza, ao que James sugeriu medir a pressão. Mais tarde, no mesmo dia, na correspondência, James mencionou medicamentos fortes e associou os sintomas a possíveis gatilhos, o que parecia uma tentativa de justificar o que estava acontecendo. Ryan, um velho amigo e parceiro de James, contou que em 2021, James lhe confessou estar enfrentando sérias dificuldades financeiras e problemas no casamento. Naquela época, ele até considerava a possibilidade de divórcio.
Posteriormente, James afirmou que Angela sofria de uma depressão profunda e que certa vez ele impediu que ela tentasse tirar a própria vida. No entanto, o depoimento dos 6 filhos do casal não confirmou essas alegações. As crianças descreveram a mãe como uma mulher enérgica e alegre, que não apresentava sinais de depressão ou comportamento estranho. Os investigadores também prestaram atenção aos acontecimentos de dezembro de 2022, quando James exigiu o divórcio. Apesar disso, ele não tomou nenhuma medida para buscar ajuda profissional para Angela, sobre cujo estado mental ele mencionava em conversas. Esse fato, combinado com a ocultação sistemática de informações, aumentou as suspeitas de que o comportamento de James poderia fazer parte de um plano premeditado. A busca na casa e no carro de James trouxe novas evidências. No escritório dele foram encontrados restos de uma embalagem, supostamente relacionada à entrega de cianeto, e no carro foram detectados vestígios de uma substância em pó. O material coletado permitiu que os investigadores se concentrassem nas questões relacionadas à vida dupla de James. Apesar da reputação de pai de família exemplar, problemas internos e ações ocultas começaram gradualmente a vir à tona. Dificuldades financeiras, problemas no casamento e registros dos sintomas de Angela começaram a formar um quadro único. A história do casamento de James e Angela tornou-se um aspecto fundamental da investigação. A irmã dela lembrou que Angela se queixava repetidamente de manipulações e pressão por parte do marido. Ela dizia que James podia passar horas discutindo seus problemas, sem admitir sua culpa e sem querer mudar nada. Angela se sentia refém da situação, mas não encontrava forças para mudar alguma coisa. Esses depoimentos coincidiam com as informações dos colegas de James, que notavam suas frequentes queixas sobre dificuldades familiares. Um deles se lembrava das palavras de James de que a vida seria mais fácil sem todas essas obrigações. Os registros médicos de Angela também desempenharam um papel importante. Nos últimos 2 anos, ela procurou médicos com mais frequência do que o normal, reclamando de sintomas inexplicáveis, como dores de estômago, tonturas e fraqueza. Essas visitas coincidiam com períodos de agravamento no relacionamento deles, o que levou os investigadores a suspeitar de uma possível ligação entre o estado dela e as ações de James. Durante a análise de suas pesquisas na internet, ficou claro que James se preparou cuidadosamente. Ele buscava informações sobre substâncias tóxicas como arsênico e cianeto, estudava formas de usá-las e métodos para disfarçar o sabor em comidas e bebidas. Ele demonstrou interesse especial por artigos sobre como evitar suspeitas em casos de envenenamento. Esses dados indicavam um alto nível de preparação e planejamento em suas ações. Os documentos financeiros complementaram o quadro geral. A investigação mostrou que James pagava o aluguel de uma caixa postal em uma área remota, para onde eram entregues alguns de seus pedidos. Funcionários da empresa de entregas confirmaram que ele retirava encomendas regularmente, na maioria das vezes à noite. Uma dessas entregas coincidiu com o pedido de cianeto de potássio, o que já era do conhecimento dos investigadores. O interrogatório dos amigos de Angela também trouxe novas pistas. Sua amiga lembrou que, algumas semanas antes da internação, Angela reclamava de sintomas estranhos e sugeriu que isso poderia estar relacionado à comida ou às bebidas. No entanto, ela se recusava a suspeitar de James, assegurando que a causa poderia ser cansaço ou problemas de saúde. Para esclarecer os detalhes, os investigadores recorreram a toxicologistas, que realizaram análises nos cabelos de Angela. Os resultados mostraram a presença de arsênico e vestígios de outras substâncias tóxicas, o que indicava uma exposição prolongada a venenos. Esses dados reforçaram a versão de que a piora de sua saúde não foi acidental. As provas reunidas, incluindo operações financeiras, depoimentos de testemunhas e resultados de exames médicos, começaram a formar um quadro claro. James não apenas planejou suas ações, mas também começou a executá-las muito antes da hospitalização de Angela. No entanto, os investigadores continuaram a aprofundar a investigação para eliminar quaisquer dúvidas restantes. Os detetives começaram sua investigação analisando a situação financeira de James. Eles descobriram que sua clínica odontológica estava em situação crítica e a dívida total ultrapassava $2 milhões. A situação era agravada ainda mais pelo vício em jogos de azar. Em Las Vegas, James perdeu uma quantia significativa, o que comprometeu ainda mais sua estabilidade financeira.
Essa descoberta trouxe uma nova perspectiva sobre os problemas em seu casamento com Angela, que, segundo a irmã dela, há muito tempo estava longe de ser perfeito. A irmã de Angela contou que durante 16 anos ela tentou sair do casamento, mas James sempre encontrava uma maneira de convencê-la a ficar. Segundo pessoas próximas, Angela se sentia emocionalmente oprimida, mas não encontrava forças para terminar o relacionamento. Esses depoimentos levantaram suspeitas entre os investigadores de que James poderia estar usando manipulações para manter o controle da situação. Os e-mails descobertos durante a investigação lançaram luz sobre outro lado da vida de James. A troca de mensagens com uma mulher chamada Karen, ortodontista do Texas, indicava que eles mantinham um relacionamento íntimo, que começou ainda em 2022, quando Karen entrou com o pedido de divórcio. Um dos detalhes chamou especialmente a atenção dos investigadores: a reserva de passagens aéreas para Karen no mesmo dia em que James recebeu o veneno. Na carta de 16 de março, Karen escreveu sobre seus arrependimentos por não poder estar ao lado de James, acrescentando que esperava vê-lo em breve. Enquanto isso, os investigadores analisaram as apólices de seguro emitidas em nome de Angela. Foram encontradas 3 apólices registradas em seu nome. O valor dos pagamentos poderia representar uma quantia significativa. Essa descoberta aumentou as suspeitas de que James poderia ter incluído o benefício financeiro em seu plano. No dia 18 de março, às 16 horas e 29 minutos, os médicos declararam Angela clinicamente morta. Apenas algumas horas depois, James Craig foi acusado de homicídio doloso em primeiro grau. A investigação afirma que Craig, que costumava preparar shakes de proteína para sua esposa, no dia 6 de março de 2023, tentou adicionar arsênico em um deles. Depois que esse plano não resultou na morte dela, Craig encomendou com urgência cianeto de potássio, explicando ao fornecedor que a substância supostamente era necessária para uma operação médica. Durante a primeira audiência judicial, as acusações foram lidas para James, incluindo a destruição de provas materiais. O juiz fixou uma fiança no valor de $10 milhões. Mais tarde, os promotores acrescentaram 2 novas acusações: incitação ao homicídio e incitação ao falso testemunho. De acordo com os novos documentos de acusação, a suposta vítima deveria ser um detetive da polícia de Aurora. O porta-voz da polícia de Aurora, John Moylan, confirmou essa informação. O processo judicial foi adiado por tempo indeterminado. James Craig, que não se declarou culpado, deverá comparecer ao tribunal com um novo advogado. Além disso, Craig foi acusado de tentar entregar uma carta da prisão a outro detento, que logo foi libertado sob fiança graças à filha adulta. Na carta, segundo os promotores, havia um pedido para criar um vídeo falso em que supostamente Angela Craig pede ao marido que consiga venenos para ela. Depois que Angela foi declarada morta, sua família decidiu doar seus órgãos. Essa decisão foi um passo importante para os familiares, permitindo preservar a memória de que sua vida pôde salvar outras pessoas. No obituário escrito pelos entes queridos, foram destacadas a bondade de Angela, seu amor pelas crianças e o desejo de ajudar os outros. As trágicas circunstâncias de sua morte não foram mencionadas. Muitos vão se surpreender agora, pois o uso de substâncias tóxicas como arsênico ou cianeto pode danificar os órgãos, tornando-os inadequados para transplante. A decisão sobre a doação de órgãos é tomada após um exame médico minucioso e uma avaliação do estado de cada órgão. Se as substâncias tóxicas não causaram danos significativos a determinados órgãos, eles podem ser considerados aptos para transplante. Os 6 filhos de Angela se viram no centro de acontecimentos difíceis. Após a prisão de James, a família de Angela assumiu a guarda deles. Os parentes de Angela fizeram todo o possível para oferecer apoio às crianças e ajudá-las a lidar com a perda. Este caso revelou segredos sombrios que James Craig escondia por trás da fachada de uma carreira bem-sucedida e de uma família aparentemente feliz. Suas ações levaram à tragédia, destruindo não apenas sua própria vida, mas também as vidas de seus filhos, família e entes queridos. Essa história serviu como um lembrete de que, por trás de uma aparência de bem-estar, podem se esconder conflitos sérios e intenções sombrias, deixando para trás destinos destruídos e muitas perguntas sem resposta.